contato que cometeu suicídio, eu tive isso na minha família, são pessoas que você vê que teria que know-how, uma vontade grande de ter um projeto, de ter um futuro. Né? Você dificilmente consegue ver uma pessoa que ela estava perdida, né? E outras situações, tem esses casos. Então ele era focado, então, e aí os pais, assim, como os muitos pais que nós temos hoje, até nós que temos isso hoje em dia, infelizmente, eles acabaram desenvolvendo uma ação que marcou muito. Como ele tinha um Mustang... pós-ocorrido, né? Pós-ocorrido. Como ele tinha um Mustang amarelo, que ele trabalhava na reforma desse carro, então os pais pensaram na cor amarela. E na época, como eu disse, inconformados, eles começaram então a distribuir, né, frases, né, para poder... frases... Tipo uma onda, né? Uma aliança ali. Isso, né, otimistas, para sensibilizar, né? E junto uma fita amarela. E isso foi em 94. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, então, decretou, né, que o dia 10 de setembro seria dedicado, então, à valorização à vida, ao combate ao suicídio. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil foi em 2015. Então, aí, o Centro de Valorização à Vida, a Confederação de Medicina e a Psicologia, então eles determinaram então que o mês de setembro seria o mês então para trabalhar a valorização da vida e a reflexão sobre a pessoa cometer então o suicídio. E aí encaixa outra ideia, né? Como que a PEI, né? Ela fez essa junção e casou a questão da educação com o Setembro Amarelo. Como que foi feito esse processo lá na escola PEI? Assim, isso independente de ser a PEI, que é a Escola Integral, né, que aqui em Campos é a qual nós trabalhamos, que é a Expedito Camargo Freire, né, várias escolas hoje eles desenvolvem ações, né, isso já vem da Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino, e a gente fala do Conviva, né, que nós temos que desenvolver muitas ações. Por quê? Muitas vezes dos suicídios, eles pipocam na escola, os indícios. Respingam lá. Respingam lá. Segundo o estudo, 90% do suicídio tem como prevenir. 90%. E isso é um número alto, hein? Um número alto. Então, por isso as ações e toda essa ação, não só da educação, mas, como falo, medicina, psicologia, governos. Todo um suporte ali presente, né? Porque ela realmente ela vai surtir efeito. Ela vai prevenir a questão do suicídio. Então, assim, na educação nós temos aí a orientação e nós desenvolvemos nosso trabalho. Aqui na PEI, né, Expedito Camargo Freire, né, nós fazemos um trabalho de não ficar falando do suicídio, aquela parte negativa e pesada. A gente vai mais leve. Quem trouxe isso para nós, que acho que vai estar aí, convidei ela, a Fernanda. Fernanda era professora, né, de Sociologia e ela tem a formação de Psicologia. A Fernanda trouxe para nós aqui no Integral uma visão diferenciada de como trabalhar, de como sensibilizar, né, a molecada ou a família em relação ao Setembro Amarelo e a prevenção, então, do suicídio e é o que ela falava sempre, valorização da vida, né? Porque quando você mostra para uma pessoa, né, que ela está deprimida, está triste, que a vida vale a pena, que a vida compensa, que você tem que enxergar o lado positivo de tudo, você acaba tirando ela desse ciclo vicioso. Vicioso. Então, assim, a Fernanda trouxe para mim uma maneira diferenciada de trabalhar. E a partir de então, esse ano, né, nós já fizemos esse trabalho lá na escola, né, e que ela se torna meio que uma festa da vida. Em prol da vida. Em prol da vida, mas não deixando de trabalhar. E é legal você falar isso, Odair, né, no sentido de, se eu vou falar de prevenção da vida, eu não preciso ficar falando de morte, ou suicídio, ou quais são as ferramentas de quem está com esse problema, mas sim como buscar ajuda,
você é importante, nós temos toda uma cadeia de pessoas ali à disposição. Sim. Seria traduzir essa ideia uma escola acolhedora, humanizada, né? É o que a APEI trabalha, né? Isso é legal. Para quem não conhece o projeto da Escola Integral, né, que é o aluno fica o dia todo, né, eu digo que ela é uma junção da escola particular, da escola técnica e da escola pública. Eu tenho visto isso. Você que entrou esse ano, você viu. Ela tem esse trabalho. E o foco ali é acolher. Né? Tem os pilares da educação, né? Tem a questão do protagonismo juvenil. Então, é você trabalhar o tempo todo. Sim. E esse acolhimento torna-se mais fácil nós trabalharmos em setembro. Né? Mas não acontece os outros meses? Acontecem. Né? Mas, como eu disse, é um momento se dedicar para isso, se refletir. Quando eu dava aula, né, faz muito tempo, né, eu falava isso para os alunos: você não tem que prender a uma data específica. Qual é o papel daquela data? É a reflexão. Sim. Né, apesar que hoje em dia, né, nesse nosso mundo capitalista, nesse mundo que está com o contexto... narcisista, individualista, os istas, né? Essas datas, elas acabam, assim, sendo trocadas por folga para ir para a praia, né, folga para fazer alguma coisa, né, mas ela é importante. Né, então, nós temos várias datas. Setembro Amarelo seria um momento para a família, para a escola, né, para a comunidade, para o município, para a cultura local e nacional, enfim, expandir, né, uma aliança do bem em prol da vida. Sim, porque quando o suicídio acontece, vocês estão vendo aí, vocês estão acompanhando, né, aqui em Campos chegou uma época que teve 5 por semana, altíssimo, ele é altíssimo. Todo mundo assusta. Se você entra nas redes sociais, quando vê lá, a pessoa fala: nossa, mas não acredito. Então, é por isso, né? Você tem que estar ligado, porque a pessoa do seu lado pode estar precisando de ajuda, pode estar dando algum sinal ou não. E você não está percebendo ali, né? Porque aí, às vezes, as pessoas, a comunidade em geral, elas querem colocar um pouco dessa carga nas costas da família, ou de quem conhece, ou da escola, e nem sempre dão sinais. É uma coisa muito complexa. 90% tem como evitar, mas isso vai depender ou da pessoa dar sinal, né, ou na escola, se é adolescente. Que é um espaço que ele fica grande parte da vida, né? Na nossa, que o aluno fica lá 9 horas, a gente consegue, então, identificar um comportamento diferente. Sim. Então... você falou aí, né, um bom tempo sendo professor longe da educação. Vamos tentar entender o porquê, né, de dar aula, no caso. A educação não, tá sempre perto dele, né? Porque eu vou dizer assim, o meu convidado de hoje, ele já passou por várias fases da educação. Foi professor, quanto tempo, mais ou menos, atuando? Olha, comecei a dar aula em 93. 93? Né, e parei, assim, de sala de aula mesmo, 2004. 2004. Aí foi para coordenação? Não, vice-direção mesmo. Vice-direção. Coordenação foi agora, recente. Foi agora. Então ele tem uma vasta experiência como professor, como vice-diretor, como coordenador. E aí me vem uma seguinte questão, né? O que é mais desafiador? Porque aí é o outro lado, né, da educação. Eu mesmo estou caminhando para 12 anos já. Mas sempre como professor, a gente fala no chão da sala. Eu vejo desse lado. O que desse lado é desafiador? E como que você lida e administra aí as intempéries, né? Porque não é sempre mar de rosa, né? A educação é o que a gente ama fazer e gosta. Sim. E todo dia acorda e vai para a luta. Mas o que é desafiador aí para o professor Odair, né? O que você vê aí esse longo período aí de 27 anos de magistério? Eu vou começar lá no início, começar do começo. Então, assim, eu fui muito novo para a faculdade, né? Eu completei 18 anos e já em fevereiro eu estava dentro da sala de aula, né? Então, assim, no início, né, eu identifiquei com a geografia, e então já fui logo de cara, já teve concurso, e aí efetivei aí no TCC, minha escola do coração. Gosto muito de lá também. Eu vou contar lá, comecei no Zé da Rosa, né? Fiz o fundamental, hoje fala Fundamental 1, na época era ginásio. Né? De lá, aí eu fui para Santo Antônio, para o desembargador, né? Estudei lá. Gosto muito daquela escola.
Eu também. Até porque fui aluno, professor e fui diretor da escola e vice-diretor. Lá eu tive todas as passagens. E aí lá no desembargador, Dona Raquel lá era a nossa diretora lá em Santo Antônio. E lá no início, então, eu saí e já entrei no ano seguinte substituindo uma professora que tinha dado aula para mim, licença gestante, a Márcia. E aí já comecei a substituir. Nisso, na época, como eu falei, eu ainda não sabia que eu queria ser professor. Entendi. E foi no susto. Na época lá eu tinha, em sociedade, eu tinha uma papelaria para a próxima escola. Sim. Aí a dona Raquel passa lá, o daí, meu anjinho, só fala meu anjinho, eu preciso do professor, você tem que ir lá substituir a Márcia, ela tirou licença. Eu falei, mas eu não, você vai dar conta. E aí entrei lá e comecei a substituir. Daí no ano seguinte, né, em 90, não, fiquei lá em 93 e 94. 95 eu vim para o TCC. Né, e já comecei ali a dar aula, né, logo já no ensino médio,